dele, né, aqui nessa terra, né? Então a gente fica maravilhado, a gente vê esse trabalho de Eliseu. Ele pegou assim uma época difícil, mas sabia, irmãos, que a época difícil é onde Deus vai fazer os milagres, não é? Só nas épocas difíceis. Época de bonança, irmão, não tem milagre. Hã? Não tem milagre. Né? Então nós temos que ter a palavra de Deus para nos instruir, nós, e acreditarmos nela. Você não precisa acreditar no pastor, mas acredite na palavra do Senhor nesta noite, né? Porque aqui nós não falamos a palavra da igreja, nós não falamos a palavra do pastor, nós falamos a palavra de Deus. Tanto é, né, que cada um traz a Bíblia, seja online, seja no seu celular, seja no seu tablet, no notebook, né, ou também a Bíblia, né, em livros aí. Importante é que você tenha a palavra, amém? Então hoje nós vamos ver essa mulher, né? Ela nos ensina muita coisa, e esse livro de 2 Reis, irmãos, que fala muito sobre a vida de Eliseu. Esse Eliseu foi uma bênção de Deus na terra. Sabe por quê? Porque é maravilhoso quando você se coloca na posição de Deus para viver, né, o extraordinário de Deus. E eu vejo que Eliseu viveu o extraordinário de Deus. Ele tinha uma fé assim, ó, salvítica, ele tinha uma fé genuína, uma fé reta, irmãos. Coisa maravilhosa, né? E a palavra do Senhor disse assim, olha, por quê? Olha só, o quanto Deus cuida, né? A gente vê, se a gente tem sinceridade na presença de Deus, Deus vai cuidar de você. No tempo difícil, porque no tempo de abundância, nós andamos, mas no tempo difícil, né? Porque chega dias difíceis, irmão. A igreja está passando um dia difícil. E sabe qual que foi o dia difícil que a gente lê pela história? De toda a história, o que a Bíblia ensina que Deus repreendia o povo era sobre a apostasia. Quando o povo começa a apostatar da fé. Hoje é a mesma coisa, né? Então nós aqui precisamos de olhar para a palavra e abraçarmos ela, para que nós possamos sermos um canal de bênção na mão de Deus, né? Por quê? Porque nós vemos que a Bíblia, até o próprio Jesus falou assim, ó, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, de quase todos, né? Então muitas pessoas vão viver dias difíceis, né? Mas nós temos que termos no nosso coração o mesmo espírito que estava em Eliseu, né? Porque, irmão, você vê que Deus coloca Eliseu como sucessor de Elias, e quando Eliseu fala assim, olha, eu vou seguir você, né? E Elias falou, se você ver eu subir, você vai receber a porção dobrada do Espírito que há em mim, né? E você viu que quando Elias foi arrebatado, não precisou mais do poder. Quem precisou de Eliseu? Porque Elias sabia que Eliseu ia viver momentos difíceis, que a terra ia passar por momentos difíceis, mas então Eliseu precisava do Espírito de Deus na vida dele, amém? E nesta noite, irmãos, a igreja também precisa do Espírito de Deus sobre a sua vida, porque ele vai saber o que nós temos que fazer nos momentos difíceis. Elias foi arrebatado e falou assim, olha, tudo que era o poder, tudo que estava em Elias falou assim, eu não preciso mais. Lá no céu não precisa, irmãos. O que nós precisamos é aqui na terra. Porque o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, vai dar a orientação certa, vai dar os ensinamentos certos. E Elias falou assim, olha, Eliseu, fica para você. Eu não vou precisar mais disso, mas você vai.
né? Aí Elias pega, lança sobre ele a capa, e Eliseu pega, e Eliseu, você vê que esse cara foi extraordinário, né? Ele foi extraordinário, porque ele passou momentos difíceis, mas ele tinha uma solução, irmão, naquelas causas difíceis. E é tão glorioso quando a gente tem essa confiança que Deus tem a solução para nossas vidas, né? Que Deus tem, irmãos, na maior circunstância, o amor de Deus, a misericórdia de Deus ainda está conosco, está com você, está conosco, está com as nossas vidas. É algo maravilhoso nós contemplarmos isso, irmãos. Não é para todo mundo, mas é para aqueles que realmente esperam no Senhor, né? E veja bem, a Bíblia diz assim que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, né? Olha só, uma coisa, irmãos, que a gente entende, essa mulher tinha tanto lugar para ela ir, mas ela foi aonde? No homem de Deus, né? Ela foi aonde? Aonde sabia que tinha uma fonte. Porque se nós tivermos, irmãos, ligados no Senhor, foi o que o pastor pregou quarta-feira, né? Se nós estivermos ligados na videira, nós temos algo para dar, porque o Senhor vem do Senhor. Não é? Eliseu tinha, porque ele estava ligado no Senhor. Ele tinha renunciado à sua vida e passou agora a viver, não mais a vida dele, mas a vida do Senhor. E no tempo da apostasia, no tempo irmãos, que todo mundo está, e a gente vê, né, que a apostasia sempre existiu. Como nós podemos falar dessa mulher? Que todo mundo estava incrédulo, esse tempo, mas ela sabia quem tinha a solução para ela. Irmãos, isso é um começo, é nós cremos. Se nós olharmos lá no, o Alex está aí, se nós olharmos lá no livro de Hebreus, se não me engano, 13, o 16 lá, fala sobre o sacrifício da gente adorar o Senhor nas dificuldades, né? 16 e o 17, e se não me engano o 18 lá, Hebreus. Depois a gente volta aí nessa mulher, né, que ela recebeu o milagre. Irmão, sabe o que acontece? Quando as coisas estão fáceis, todo mundo é igual. Mas quando chega o dia, Deus só vai conservar aqueles que verdadeiramente confiavam no Senhor, ou que confiam no Senhor. Você entendeu? Só vai chegar vai chegar esses dias. E nós precisamos guardar a nossa fé. Ó o que Hebreus fala, 13, 16. Não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus agrada. Aí olha só, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma, e com aqueles que hão de dar conta delas, né? Então quer dizer, a responsabilidade do pastor ter que dar conta. Em São Tiago diz assim, por isso que ele fala assim, né, não procure muita coisa, porque serão cobrados, né? Então muitos pastores vão cobrar, Deus vai cobrar deles as almas das pessoas, né? Então é uma responsabilidade, para que o façam com alegria, né? Com alegria, quer dizer, nós temos que fazer com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí ele diz lá o 18, né? Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência
com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Né? Então, Deus, Ele quer trabalhar, né, nas nossas vidas de uma forma especial, né, para que nós possamos tornar verdadeiros, né, na presença dEle. Então, essa mulher, ela ouviu mais ou menos isso que Hebreus fala. Né? Ela começou a voltar o coração dela. E ela foi aonde? Em Eliseu. Aí a gente olha assim, né, como fala em Hebreus, e a gente vê como Ana também. Ana estava vivendo um tempo, né, de apostasia. No período, irmãos, de Ana, os irmãos conhecem muito bem a história, principalmente aqui na igreja, é pregado, né? O quanto Eli estava depravado, a apostasia estava dentro do templo, não estava? A coisa estava feia dentro do templo, que Eli era sacerdote escolhido por Deus, e como nós falamos domingo, irmãos, a linhagem sacerdotal, ela não era por escolhido, mas vinha de geração, né? De herdar da família, do pai. A Bíblia diz que havia uma apostasia. Você via que os filhos de Eli aprontavam. O que acontecia? O templo estava abandonado. Mas Deus continuou o mesmo Deus, né? Porque o que ele disse ali, ó? Antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. Então, irmãos, não vai se apagar. Porque antes que pode estar apostasia, pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo aquilo, mas Deus está levantando Samuel para cuidar daquilo que é dele, não vai perecer. Não vai. Por isso que nós temos que permanecer firmes. Não, mas por que está acontecendo isso lá, está acontecendo aqui? Não. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, você é um profeta de Deus, você é algo de Deus. Não, vamos combater, vamos lutar, vamos sofrer, mas vamos sofrer como um bom soldado e não vamos nos envergonhar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, na nossa vida. Né? Porque Ana foi um exemplo. Enquanto o sacerdote, enquanto o templo estava depravado, Ana continuava firme a sua fé no Senhor. Como assim? Ela orava, ela pediu ao Senhor e Deus concedeu a ela o filho. E quando, irmãos, Deus concedeu a Ana o filho, não foi porque só Ana orava. Ana, ela também obedeceu ao seu sacerdote. Não é? O sacerdote talvez não estava digno, mas Ana estava com Deus. Não é? E Ana foi lá no sacerdote oferecer o sacrifício. E o sacerdote, irmãos, independente da condição, liberou a bênção para que Ana abrisse a madre. Não por causa de Eli, mas por causa de Ana. Ele abriu a madre de Ana para que Ana tivesse o filho. Porque Ana temente. Né? Quando Ana chegou lá, né? Ele chegou assim com uma má resposta para ela. Não foi? Falou que essa mulher, essa hora do dia, você vem até a mim, embriagada, é feio demais, né? Uma hora dessa, aí Ana falou, não, meu Senhor, ó, a tua serva não está embriagada com vinho, mas a tua serva está amargurada de alma. Quer dizer, ele trata ela como qualquer uma, mas ela trata ele como algo de Deus. Né? Aí você pode olhar também e falar assim, pastor, mas isso aqui foi no Velho Testamento. Mas aquela mulher cananeia, Jesus também não falou que ela era cachorra? E ela disse assim, olha meu Senhor, né? Jesus falou para ela, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas o que ela responde? Não, meu Senhor, não sou digno de pegar o pão não. Mas
os cachorrinhos comem da migalha que vem do Senhor. Isso é fé, irmãos. É fé, né? É fé. Porque a mesma coisa a palavra de Deus fala assim, para que nós prosperamos quando nós obedecemos, né, o nosso guia, o nosso líder. Por que nós prosperamos? Porque em tudo Deus concede, não é só, às vezes, a prosperidade financeira só, mas a prosperidade matrimonial, né, a matrimonial, né, todo tipo de prosperidade na vida. Por quê? Porque hoje é assim, irmãos. Né? Em tudo, é a mesma coisa, se nós estamos numa firma, se nós estamos no lugar, nós temos que seguir as regras. Nós temos que ser, né? A própria Bíblia fala assim, que nós temos que ser obedientes aos nossos patrões, como se fosse para o Senhor. Porque eles vão ser testemunhados diante do vosso procedimento. Né? Então nós precisamos de dar um bom testemunho para o nosso patrão. Porque se nós chegarmos para falar de Jesus para ele, ele não vai ouvir. Mas quando você dá um bom testemunho, vocês mesmo sem falar, ele está vendo que você tem Jesus na sua vida, que você é diferente, não é? E assim também é a nossa vida, igreja. E aí nós vamos ser abençoados em tudo aquilo que fizermos, né? Porque disse assim que nós prosperará, que nós vamos ser abençoados. E essa mulher não foi diferente. Por quê? Porque ela estava numa situação difícil, né? E naquele momento ela estava arrasada. E ela precisava o quê? Da misericórdia de Deus, irmão. É a mesma coisa eu, você nesta noite. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Por mais que esteja difícil a situação, por mais que esteja preocupante, mas temos que buscarmos a misericórdia do Senhor na nossa vida. E foi isso que essa mulher chega até Eliseu, né? Ela disse assim: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha só, irmão, veja bem o mistério, que mesmo este homem morto, a tua casa ficou, mas Deus tem cuidado com a tua casa, tem cuidado com os teus filhos, tem cuidado com a tua vida. Por quê? Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso nesta noite, para aqueles que invocam o seu nome, para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que temem a Ele. Porque disse, ó, o teu servo, né? O teu servo temia o Senhor. E tu sabes, ó, vendo como é que é? Tu sabes, o que ela fala para Eliseu? Tu sabes, não estou aqui falando, sabe por quê? Tem gente que fala o que não é, não fala a verdade, não fala aquilo que vive. Mas ela falou assim: tu sabes que ele era temente ao Senhor. Tu sabes que ele andava na presença do Senhor, né? Aí ele disse assim: teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser servos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em sua casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Né? Ao temor, irmãos, dela, né? E porque ela sabia que a resposta estava diante do Senhor, né? E ela então, quer dizer, ela tinha um azeite, mas ela não sabia o que tinha que fazer. Mas ela precisava da resposta do homem de Deus para chegar à solução do problema, né? Olha só, a botija não era de Eliseu, a botija não era de fulano, a botija não era do ciclano, era dela mesmo. E por que ela não resolveu? Se ela era, né? Mas porque ela precisava do Deus ser glorificado. Não é? É a mesma coisa. Por que a Ana orou ao Senhor e Deus não concedeu para ela o filho? Porque ela precisava que o nome do Senhor fosse glorificado.
para que nós pudéssemos entender que, irmãos, que em tempos de apostasia, que em tempos difíceis, Deus ainda continua sendo fiel com aqueles que buscam e que esperam nele. É isso que nós precisamos aprender, porque senão Deus tinha dado filho para Ana, Deus tinha resolvido o problema dessa mulher, Deus tinha feito um milagre, não precisa. Não, mas Deus, precisa. É como nós falamos aqui domingo, até Davi, que era rei, mas que ele quis passar por cima da palavra do Senhor. Ele chegou e falou, não, ele estava fazendo uma coisa boa, buscando a arca, falou, vou levar a arca para o templo. Mas aí, quando morre aquele jovem que tocou na arca? Olha Davi, o que aconteceu? Davi foi buscar. Aí o que os sacerdotes falou? Davi, você conhece a palavra. Você sabe que a arca não é posta em carro de boi. A arca não é para ser levada assim. A arca é para ser levada assim, 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 que Deus designou no tempo da lei. E Davi fez e deu certo. Irmãos, é assim também. Muitas vezes nós fazemos e não dá certo. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus, vai dar certo. Não foi isso que aconteceu lá no dia que Jesus estava lá com os discípulos? Pedro chegou e falou, Senhor, eu trabalhei toda a noite e nada apanhei. Mas Jesus falou, vai lá Pedro, lança a tua rede. Não, mas eu trabalhei a noite e agora não vai pegar. Mas o que Jesus estava querendo mostrar para eles? Que a palavra de Deus tem poder nas nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. A palavra tem poder, assim como aconteceu aqui a palavra de Deus através da vida de Eliseu nessa mulher. Falou, você tem azeite? Tem. Então basta. Aí o que Eliseu diz? Vai, e pede para ti vasos emprestados. Irmãos, olha só, a providência de Deus, Deus providenciou algo que ela não tinha. Nem vaso ela tinha, vazio ela não tinha. Mas quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele já vem com tudo preparado. Ele já vem tudo preparado. Não precisamos de nada, irmãos. Essa mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas Eliseu dá a receita certa para ela. Falou, vai lá, você não tem vaso? Pede emprestado. Pede emprestado, ó. De todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe à parte a que estiver cheia. Então, ele recebe a instrução de Deus para que pudesse abençoar aquela mulher, da qual era uma serva de Deus, era uma filha de Deus. Isso mostra a misericórdia, a compaixão de Deus, irmãos, para conosco nesta noite. A bondade, a misericórdia, e ela as enchia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre os seus sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vazia, e ela as enchia. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse aos seus filhos, traze-me ainda vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilhas alguma. Então parou o azeite. Irmãos, e assim é na nossa vida. Enquanto nós estiver crendo, o azeite vai estar derramando. Enquanto nós estiver confiando, o azeite vai estar derramando. O azeite, a bênção de Deus vai continuar agindo na nossa vida. A partir do momento em que você não crê mais, a partir do momento que você não confia mais, vai cessar. Mas ali ela continuou. E ali a palavra sucedeu que cheio foram os vasos. E disse a seu filho, traz-me ainda vasos. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus
E disse ele, né? Quer dizer, olha só, ela vai, volta ao homem de Deus e questiona ele, pergunta a ele o que ela tinha que fazer, né? Com aqueles azeites. Por quê? Porque ela precisava de algo da parte do Senhor, né? E assim somos nós, né? Aí ele disse, olha, e aí ele disse, porque, irmãos, se ela foi lá, né? Deus estava com a resposta favorável. Não era simplesmente Eliseu, mas era simplesmente aquela submissão, aquele algo que ela tinha a respeito do homem de Deus. Por que ela não resolveu? Não é? E assim somos nós. Por que às vezes nós não resolvemos nossos problemas? Porque se nós não fazemos, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa maneira, nós queremos fazer da nossa forma, né? Aí Deus não está no negócio, né? Mas aí quando Deus faz, né? Então ela veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. O quanto Deus cuida, irmãos, daqueles que verdadeiramente estão confiantes no Senhor, né? O quanto Deus cuida daqueles que verdadeiramente, né, estão confiando no Senhor, né? E você vê que esse Eliseu, ele continua com cada milagre que ele fala aqui, né? Nós podemos falar aqui sobre a fome que havia em Samaria, né? Quando aquela apostasia continuou, Deus repreendeu o povo. E aí que Eliseu fala assim, ó, amanhã estava caríssimas as coisas lá, né? Ao ponto, irmãos, de que a apostasia estava tão grande naqueles dias, que a apostasia, a falta de amor, a falta de gratidão, a falta, irmãos, de estar na presença do Senhor, né? A Bíblia diz assim que naqueles dias lá havia tanta fome que a mulher matou o filho dela para comer, né? Matou o filho, a fome que estava, mas não era só porque havia fome, porque não havia amor, porque a outra estava na mesma situação, né? Estava na mesma situação, mas quando a outra falou assim, olha, você mata o teu filho, a gente vai comer, e aí depois a gente mata o meu amanhã e come. Por que, irmãos, as pessoas fazem isso? Porque não confia no Senhor, né? Não confia na providência de Deus. E nesta noite Deus fala conosco, nós precisamos confiar na providência do Senhor, porque Deus está cuidando de você. Está cuidando, gente. Vamos crer, vamos confiar, né? Deus está cuidando. Ali, ó, havia o que? Aquela mulher matou o filho dela para cozinhar, porque ela não cria, faltava amor. Era uma apostasia total, né? O rei ficou indignado, porque uma chegou para ela a questão e falou assim, olha, eu matei meu filho ontem e comemos, agora é o dia do filho dela, ela não quer, né? Mas porque ela amava o filho, ela não queria fazer, né? E o rei ficou indignado também, porque o rei não sabia o que fazer. Mas havia o que? Um homem de Deus, que tinha a palavra do Senhor. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de desespero, ele disse assim, olha, não se preocupe, porque amanhã essa hora vai ter trigo barato para vocês comerem. Irmão, nós estamos precisando de profetas, homens de Deus que possam dizer a mesma coisa. Fica tranquilo que amanhã essa mesma hora Deus vai providenciar para você. Vai providenciar. Né? Nós precisamos, irmãos. A igreja precisa de ter Elias nesses últimos dias, né? Porque a apostasia está aí. E quando vem a apostasia, sempre vem a dificuldade, né? Sempre vem a luta, né? E nós precisamos o quê? De estar confiantemente no Senhor, né? Por quê? Porque nós sabemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Ó, para não ficar só na minha palavra, né? 2 Reis 6, 24. O 25 diz assim: houve grande fome em Samaria,
porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e 4 partes de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei? Irmão, de onde vem o nosso socorro nesta noite? Se Deus não acudir você, se Deus não acudir nós, se Deus não acudir a igreja, se Deus não sustentar a igreja, quem vai cuidar? Não é? E aí o rei falou: se Deus não está, como é que eu vou fazer? E ela disse: se o Senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Quer dizer, eu não tenho, o próprio recurso tinha falhado, o próprio rei, irmão, não tinha de onde tirar. Mas ela disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje nós comamos, e amanhã comeremos o meu. Irmão, agora você imagine a situação que estava. Você imagina a situação que leva à apostasia. E hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão apostatando da fé e estão ficando debilitados. Por quê? Porque a apostasia da fé vai complicando a sua situação, né? Mas nós precisamos de olhar para a palavra. Aí diz assim: cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas disse-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que ouvindo o rei, as palavras desta mulher, rasgou as vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E assim disse: assim me faça Deus e o outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre a sua cabeça. O rei estava pondo culpa sobre quem? Sobre Eliseu. Não é? Irmãos, e assim as pessoas, elas colocam a culpa nas outras, pensando que Eliseu que era o culpado, porque trazia a palavra do Senhor, porque trazia, né, mostrava a solução, porque estava dizendo, estavam sem uma comunhão com o Senhor, estavam na apostasia, estavam na incredulidade, né? E Eliseu queria trazer o povo para Deus, porque Deus se compadece quando nós buscamos a Ele, né? Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele o ancião: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olha, pois, que quando vier o mensageiro, fecha a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura vem após ele o ruído dos pés do seu senhor. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, quem mais esperaria do Senhor? Então disse Eliseu, ó o que Eliseu fala: ouve a palavra do Senhor. Irmãos, aprenda algo nessa noite. O que é de Deus, prega a palavra de Deus. O que é de Deus, vai falar a voz do Senhor. Nós temos que ter essa percepção. Sabe por quê? Porque a pessoa que está falando de Deus, ela não está procurando a glória para si. Eliseu não estava procurando a glória para ele, mas ele disse: ouve a palavra do Senhor.
né? Não adianta nós falar, eu prego, eu faço. Não, fica tranquilo, só faça o que Deus mandar você fazer. Assim diz o Senhor. Eliseu não estava falando assim, eu sou o profeta que multiplicou o azeite da viúva, eu não sou o profeta que salvou aquele filho da viúva lá, que deu um filho para ela, que depois de 10 anos ele morre, ele ressuscitou. Não, irmãos, Eliseu estava convicto de que Deus estava com ele. E quem fazia o milagre é o Senhor. E quem faz o milagre é o Senhor. Quem né, deu a vida por nós foi Jesus. Quem deu a vida por você foi Jesus. Quem deu a vida pela igreja foi Jesus. Então glorificado seja o nome de Jesus. Se Deus usa alguém para curar, se Deus usa alguém para fazer milagre, se Deus usa alguém para operar maravilha, irmãos, o nome do Senhor seja louvado. Né? Porque Ele usa quem quer. Então Eliseu disse, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um cilício e 2 medidas de cevassa por um cilício à porta de Samaria. Profetizou que Deus ia fazer algo naquele dia. Falou quase essa mesma hora. Né? E nós estamos precisando, irmãos, disso aí. Vai chegar dias que Deus vai precisar de profetas como Elias nessa terra, que vai profetizar e vai acontecer, vai profetizar e o milagre vai realizar. Né? Mas só que temos que ser obedientes, nós temos que ser temente, nós temos que ser fiel ao Senhor, né? Porque é como Eliseu, olha o que ele fala, né? A palavra do Senhor não é minha. Não é do pastor, não é da pastora, é do Senhor. Porém, um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. Irmão, sempre tem os incrédulos. Desde aquele dia. Né? Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, pode ser, ia fazer isto. E ele disse, eis que verá com teus olhos. Porém, incrédulo, irmão, só vê, não participa da bênção. Incrédulo, irmãos, não pode participar da bênção. Vão ver o milagre acontecer, vai ver Deus operar, vai ver Deus fazer, mas não vai poder participar da bênção. Porque está incrédulo. Irmãos, e você vê que em todo o tempo, os incrédulos Deus detesta. O que eles espiam lá? Irmãos, você lê lá para você ver em Números lá, o que Deus fez com aqueles incrédulos. Morreu pior do que esse aí. Que esse aqui não foi pisado, morreu rapidinho. Mas que lá, os 10, e Josué e Caleb ergueu o troféu da vitória, porque creu no nome do Senhor. Né? Às vezes é fácil nós olhar para a história de Josué, mas crer naquela incredulidade. Né? E assim, ó, irmãos, havia 10 contra ele. 10. E só eles, poderia dizer que era só um, que era da mesma função. Só estava em 2, mas os 2 eram enviados da mesma tribo. Né? E só os 2, mas eles prevaleceram na verdade. Né? Não é a maioria que fica na verdade não, irmãos. É poucos. É poucos. Né? É poucos. 10 foram levados. Mas 1, né? Ou 2 que seja, esses continuaram fiel. Né? Continuaram fiel. Né? Aí, irmãos, a história linda. Né? Que Deus usa a fórmula
para dar a vitória. Quem? De onde não esperava? De quem, irmãos, que vem? De quem é rejeitado. De quem, irmãos? É desmerecido. Olha só. Olha só como Deus usa. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. E eis que disseram um aos outros: para que estaremos nós aqui até morrer? Veja bem, vou tentar simplificar rapidamente. Eles estavam no leprosário. Eles falaram assim: olha, gente, se nem com a fartura não vem comida para nós, imagina essa escassez. Eles estavam no leprosário, não podia sair de lá. Falou assim: ó, se nós sair daqui, nós vamos morrer. E se nós ficar aqui, olha a dimensão que Deus usa. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós for lá, vai morrer. Então, pelo menos eles matam nós mais rápido, porque morrer de fome é triste, né? E eles então, ó, e disseram, se dissermos, estaremos na cidade, há fome, na cidade morreremos aí. E se ficarmos aqui, também vamos morrer, né? Falou: se nós for para a cidade, nós estamos arriscados de morte. Mas se nós ficar, nós vamos morrer de fome, não tem outro caminho. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, olha a situação, viveremos. Se matar, nós vamos morrer mesmo. Você entendeu, irmãos, como é que chega a dimensão da fé? É necessidade, irmãos. A necessidade. Nós também precisamos de ter, é a mesma coisa nesta noite na nossa fé. Não é questão de gostar ou não, é necessário ter fé nesta noite. É necessário nós crermos, é necessário nós confiarmos. É necessário, igreja, se você quiser vencer, se você quiser ter vitória, é necessário. É necessário, senão vai ficar para trás. Porque covarde não pode guerrear, covarde não pode, né, receber as bênçãos do Senhor, né? Então ele disse: levantemos-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Irmãos, problema imaginário, pastor. Tem gente que tem problema imaginário. O problema já estava resolvido, mas eles ficaram lá dizendo que eles iam matar ele. Assim é a nossa vida, irmãos. Deus já tem a solução para nós. Já enviou Jesus Cristo por você. Se nós olharmos lá agora em Romanos 8:32. Ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Estava lá, ó. E aí é o problema imaginário. Eles chegaram lá pensando que ia matar. Mas, né, volta lá para a gente ver, Alex, por favor, 5, né? E levantaram-se, né, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando na entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém. Mas eles achavam que os sírios iam matar ele. Por quê? Olha só. Providência de Deus. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. Aleluia! Aqueles 4 caminhando, irmãos, as pessoas pensaram que eles eram um exército, mas eram o quê? O leproso medroso. Era 4 leprosos com medo de morrer. Mas você viu como é que é quando nós estamos na obediência de Deus? 4 leprosos com medo de morrer. Deus faz com que as pessoas pensam que eles eram um exército poderoso e que os sírios começou a fugir, ó, com ruídos
de cavalos, como ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis, heteus e os reis. Olha o problema imaginário, o que fez eles. Era 4 leprosos, irmão. Ou eu estou enganado? 4 leprosos. E eles imaginaram um exército, eles imaginaram, né? Olha lá, é um ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: irmãos, veja bem o que a palavra faz. Presta atenção, irmãos. Fica ouvindo conversa fiada. Hã? Ouvindo conversa de quem não tem nada de Deus. Porque eles começaram, sabe assim, começaram a inflamar. Ah, não, é um exército, o exército. Irmão, totalmente o contrário daquele que tem fé. Porque se aquele tivesse fé, fala assim: eu vou morrer, mas eu vou ver esse exército chegar até mim. E eles iam contemplar que era 4 leprosos com medo de morrer, com fome. Vocês estão entendendo? E assim é nós. Assim é aquele povo no deserto. Eles ficaram, irmãos, murmurando. Eles ficaram com pessoas que estavam inflamando. Não confiaram no Senhor. E por isso que nós precisamos nessa noite fazer diferença. Nós vamos ser um povo que vamos continuar confiando no Senhor. Não vamos com conversa. Irmão, não vai com conversa de ninguém. Não vai na fofoca, não vai na mentira. Porque, de maneira que disseram uns aos outros. Olha como é que eles falaram coisa inexistente. Que o rei de Israel alugou os outros reis contra nós, os reis heteus. Até falou nome. O rei dos egípcios, parece que veio alugar tudo quanto é rei agora para lutar contra nós. E não tem gente, irmão, dentro da igreja assim. E você cai aí. Você ou escuta conversa, escuta bafafá. Não, irmãos, a Bíblia diz que a nossa fé não são dos que retrocedem para a perdição, mas são dos que avançam para a glorificação do nome do Senhor dos Exércitos. Né? Aí ele disse assim: olha, que vieram contra nós. Não tinha ninguém, irmãos. Tinha o quê? 4 leprosos com fome. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvarem a sua vida. Salvar do quê? De 4 leprosos. Você viu como é que Deus usa, irmãos, os 4 leprosos, os 4 piores. Sabe o que está simbolizando? Que o evangelho está no nosso poder. Por mais ainda que nós sejamos leprosos, por mais que nós sejamos defeituosos, mas Deus ainda confia nós pregarmos a palavra do Senhor. Então nessa noite tenha a tua fé para pregar a palavra de Deus. Os leprosos estavam simbolizando nós, né? E chegando, pois, estes leprosos, né? À entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata, ouro, roupas. Irmão, o cara estava pobre, leproso, ficou ricão. Mudou. E foram e esconderam. Então voltaram. Irmãos, essa passagem, os teólogos dizem assim, que ela simboliza nós. Certo? Nós os leprosos. Nós estávamos assim também, no leproso para morrer. E aí o que nós encontramos? A graça de Deus em Jesus. E quando nós encontramos a graça de Deus em Jesus, olha o que eles encontraram, a graça, eles não pagaram nada, irmão. Eles encontraram, eles chegando, esses leprosos na entrada do arraial, comeu, bebeu, né? Tomaram dali prata, ouro, roupas e foram e esconderam.
Irmãos, é assim que Deus fez conosco. Tirou a nossa fome, tirou, né, a nossa sede, deu a vida, deu água para nós, deu ouro, deu prata. Né? Quem encontra Jesus, irmãos, encontrou todas essas riquezas. É os tesouros escondidos que você tem hoje. Nós fomos assim. Nós fomos encontrar esse tesouro escondido aí, ó. Né? Aí, então, disseram um para os outros. Ó a diferença. Não fizemos bem. Sabe por quê, irmãos? O homem de Deus, a mulher de Deus, ela sente prazer em estar servindo alguém, abençoando alguém. Então eles falaram assim, olha, nós escondemos o ouro, nós escondemos a prata, mas nós não fizemos o bem. Aí o que ele diz assim, ó? Este dia é dia de boas novas. Igreja, o que Jesus está falando? Hoje é tempo da boa nova. Igreja, é tempo de nós anunciarmos as boas novas do Senhor. É tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor. É tempo de nós anunciarmos o evangelho da graça. O que Paulo disse, irmãos? Não tendo nada, mas sendo pobre e enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Irmão, é o mesmo evangelho que essas pessoas fizeram. Não fizemos bem este dia, e dia é dia de boas novas, e nos colamos-nos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá. Olha a consciência deles. Se você que sabe que faz o bem e não faz, nisso peca. Nisso peca. Eles, olha a consciência deles, irmãos. Leproso. Sabe o que a gente vê aqui? Que ele talvez, ele teria razão de colocar desculpa para dizer assim, puxa vida, o que eu vou pregar para os outros, sendo que Deus me colocou nessa maldição? Não é? Sendo que Deus me tirou da família, sendo que Deus me colocou nesse leprosário, sendo que Deus me colocou essa doença, sendo que Deus colocou isso. Né? Mas eles sabiam que, ó, se acabar o dia, a luz, o sol, para o outro dia, virá o mal sobre nós. Porque era dia de pregar, era dia de anunciar, era dia de falar as boas novas. Então, irmãos, hoje é tempo de nós pregar, hoje é tempo de nós anunciar as boas novas. Porque na hora que Jesus voltar, não precisa mais anunciar a palavra do Senhor. Vocês entenderam? Hoje é dia de boas novas, hoje é o tempo de nós pregarmos, hoje é o tempo de nós anunciarmos. Depois não vai precisar, aí vai ser outro processo que eu não vou entrar nele. Né? Mas é outro processo, aí já é outra dimensão que eu não quero nem. Quando nós estávamos fazendo o estudo, né, de teologia, no pastor o qual cedeu o lugar para a gente estudar, ele não comentava, era um propósito dele, ele não comentava sobre a grande tribulação, porque ele disse, crente tem que ser salvo na graça, tribulação não é para aqueles que vão, né, para o céu, é outro problema. Né? Ele não entrava em questão, e geralmente nessas aulas teóricas, né, de teologia, sabe, muita questão, muita coisa, e ele disse, não, pode ser que você está tudo certo, não estou dizendo que ninguém está errado, mas nós pregamos a salvação hoje, as boas novas hoje, né? Como aqui ele diz assim, ó, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. E por isso, ele disse, agora vamos e anunciamos a casa do rei. Né? E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e anunciaram, dizendo, fomos ao arraial do Sírio, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem,
nem só cavalo, atados, jumentos e tendas como estavam. O 11. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que os sírios nos fizeram saber. Sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial. Esconde-se pelo campo e dizendo: qual saírem da cidade, então tornaremos vivos. Né? Porque eles foram na cidade e falou assim: a prova que eu estou vivo. Irmãos, é a mesma coisa, quando nós pregamos o evangelho, prova que nós estamos vivo, você está vivo nesta noite, você está viva nesta noite. Fomos lá e voltamos vivos. Falou, isso aqui não acontece, porque eles eram para ser mortos, né? Porque todos que vissem um leproso aproximar, poderia matar, que não tinha culpa nenhuma, estava fazendo um favor, não recebia, né? Aí ele disse: nós estamos vivos, né? E entramos na cidade e estamos vivos. Vamos lá agora, o 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois 5 dos cavalos que restavam, morreu tudo os cavalos, ficou 5 aqui dentro, e eis que como toda a multidão dos israelitas ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-nos e vejamos, né? Quer dizer, eles foram lá contestar. Irmãos, é a mesma coisa quando nós vemos aquela mulher no poço, né? Que Jesus mostrou para ela a graça, né? Aí aqueles homens, ela foi lá, anunciou as boas novas, aqueles homens vieram para ver, né? O que verdadeiramente tinha. E tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com um mensageiro após o exército do Sírio, dizendo: ide e vede, né? Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 cilício, e 2 medidas de cevada por 1 cilício, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, e o Senhor em cuja mão encostava, e o povo atropelou, né? O povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, que falou que quando o rei descera a ele, né? Porque assim sucedeu como o homem de Deus falou ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 cilício, e 1 medida de farinha por 1 cilício, à porta de Samaria. A providência de Deus, irmão, naqueles que confiam, né? E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. E ele disse: eis que verás com teus olhos, porém dali não comerás. Né? Então, irmãos, incrédulo vai ver, mas não vai poder comer. Né? Então, que Deus nos ajude hoje na nossa pouca fé. Né? E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Né? Então, irmãos, é incrédulo. Nós precisamos nesses dias de termos esta fé genuína no nosso coração. Vamos colocar de pé. Né? Eu sei que hoje aqui, irmão, está cheio de pessoas de fé. Né? Está cheio de pessoas que vão, né, que vão continuar confiando.
que vão continuar crendo, que vão continuar, né, com a mesma expectativa, irmãos, da obediência do Senhor, né, da mesma palavra do Senhor, porque Deus vai confiar em nós um espírito, irmão, da verdade, um espírito que professa a palavra, um espírito que diz: assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e assim vai acontecer. Assim diz o Senhor, assim, irmãos, Deus vai confirmando a palavra dele, por isso que nessa noite, deixa a sua incredulidade, deixa os seus motivos e pensamentos, como falamos aqui, imaginários. Você está imaginando coisa, fica ouvindo coisa, fica ouvindo o que me disseram, o que falaram. Não, irmãos, a nossa fé é consistente no Senhor nesta noite. A tua fé nesta noite é no Senhor. A tua fé nesta noite, irmão, não está baseada em palavras humanas, mas está em palavras de Deus nesta noite. Nós aqui não pregamos, irmãos, palavra humana, mas pregamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus nesta noite, irmão. Nós profetizamos neste lugar, nós profetizamos na sua vida, nós profetizamos, irmãos, na sua casa. Se você confiar, se você quer, Deus vai entrar com providência, assim como Deus entrou com providência para aquele povo, irmão, para lembrar que Deus ainda continua sendo Deus, que Ele continua ainda, irmãos, sendo o Senhor. Não abaixa a tua guarda, não abaixa, irmãos, não, mas levanta o teu altar nesta noite, levanta a tua fé nesta noite. Anuncia as boas novas que você recebeu. Não guarda só para você não, porque senão isso sucederá mal. Aí você fala assim: pastor, aonde está isso? Não, vários lugares na Bíblia, do Novo Testamento. Aquele exemplo daquele homem que guardou o seu talento, não foi? Guardou para si, Só lembrar daquela passagem já está bom. Ele não quis multiplicar, Ele não quis multiplicar, ele guardou. Irmãos, Deus te deu a fé para você anunciar, para você profetizar, para você curar, para você abençoar as pessoas, para você profetizar na casa das famílias. Dizer: não, se você entregar o teu coração para Jesus hoje, Deus vai fazer o milagre. Se você deixar Jesus entrar na tua casa hoje, o milagre vai acontecer. Se você deixar Jesus entrar na tua vida hoje, um milagre vai acontecer. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, o milagre vai acontecer. Irmão, é uma história maravilhosa, magnífica. Quando aquele povo no deserto, a Bíblia fala no São João 3, 16, 17 ali, que da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquela serpente, irmãos, naquele deserto, sabe por que Moisés levantou aquela serpente no deserto? Eu sei que todo mundo sabe aqui. Porque aquele povo murmurou, e quando eles murmuraram, a serpente começou a atacar eles de uma forma que estava morrendo uma grande multidão. A murmuração traz coisas ruins para nós, mas quando nós bendizemos, tem boa coisa. E ali, irmãos, Deus ainda na sua bondade, na sua misericórdia, tipificando Jesus, falou para Araão, falou assim: Moisés, fala para Araão edificar uma serpente de bronze e colocá-la bem no meio do arraial, um lugar que todo mundo vê ela. E essa pessoa, ela pode estar quase na beira da morte, picado por uma serpente, porque quando a serpente picava, podia estar com o soro na mão e morria. E aí Deus manda então a Araão levantar essa serpente de bronze como símbolo de Cristo levantado, já figurativo. Aí a Bíblia diz assim, fala assim, que todo aquele que ao olhar para a serpente será curado instantaneamente, que crê.
Irmãos, e hoje não é diferente. Talvez você entrou aqui hoje com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanto barulho na tua cabeça, com tanta coisa na sua cabeça, mas se você olhar para Jesus, nada disso vai atingir a tua vida, e você vai sair daqui hoje curado, instantaneamente, no nome do Senhor Jesus. Se você olhar para Jesus, se você olhar para a cruz. Da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente, você vê lá São João, né, capítulo 3, versículo 16 e 17, né, que da mesma forma que Deus levantou aquela serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele não pereça. Não seja qual for o seu problema nessa noite, você está fraco na fé, você está isso, você está aquilo, né? Está isso, está aquilo, não sei o que você tem. Falou um monte de coisa aqui hoje, mas se você olhar para Jesus, você vai sair daqui hoje sem nenhum problema. Nenhum problema, irmão, porque senão a palavra está mentindo. Agora, se você olhar para mim, você vai sair daqui com mais problema do que você entrou. Se você olhar para os irmãos, você vai olhar mais problema do que você entrou. Mas se você olhar para Jesus e ver que Ele te fez boas novas para você anunciar, mesmo você falando assim, eu sou aquele leproso, mas através dele, irmão, Deus usou eles para matar a fome de Samaria. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie, irmão, que a glória é do Senhor, a glória é de Deus, a glória é do Senhor. Deus vai usar leprosos, vai usar aqueles que não são, para glorificar o nome dEle, para confundir os que são, para confundir os que é sábio. Porque a glória é do Senhor, a glória é de Deus. Por que tinha tanta gente boa lá? Foi usar quem? Os leprosos. Não é? Mas por quê? Porque a glória é do Senhor, a glória é de Deus. Amém? Quem é que quer louvar aqui? O pastor Sebastião? É o senhor? Amém. Vamos lá. Tem certeza? Vamos louvar. Irmãos, é isso aí. Vamos nessa noite exercitar a nossa fé. Né? Vamos exercitar isso que Deus quer da igreja. No tempo de apostasia, irmão, vai prevalecer aqueles que professarem a fé no Senhor. Não fica aí botando minhoca na tua